Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início à nossa mensagem desta noite, a nossa reunião de oração. Hoje é quinta-feira, dia 18 do mês de junho. Vamos orar antes? Senhor Deus Pai, obrigado por esse dia e queremos rogar tua bênção sobre tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender e a viver de acordo com os teus propósitos para as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ser verdadeiramente pacificadores, possamos promover a paz entre as pessoas que estão ao nosso redor. Lhe pedimos esses favores, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus 5,9 fala: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nessa afirmativa, vemos uma nova consequência do fato de havermos recebido a plenitude do próprio Deus. Esse versículo 9 de Mateus capítulo 5, mais uma vez, nos é levado nós somos lembrados o fato de que a concretização da vida cristã em nós é algo totalmente contrário daquilo que a vida das pessoas desse mundo pensam. Ou seja, nós que professamos a fé em Jesus Cristo, temos uma mente completamente contrária à daquelas pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo. O reino de Cristo é totalmente diferente do reino desse mundo. E somente uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho poderá viver essa nova vida. Ela poderá compreender a necessidade de viver assim como Cristo viveu. Essa declaração, essa bem-aventurança, bem-aventurados pacificadores, quando o Senhor Jesus Cristo falou isso, e outras declarações que ele menciona no Novo Testamento, deve ter provocado, assim como as outras menções provocou, um choque entre os judeus incrédulos. Por quê? Os judeus eles tinham uma ideia, eles tinham em mente, o judeu tinha em mente que o reino do Messias seria um reino militarizado. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo lembra seus ouvintes que não era esse o objetivo da sua vinda a esse mundo. A sua primeira vinda no mundo não foi para estabelecer um reino de paz. Se os judeus imaginavam um Messias como um grande monarca que viria para libertá-los do jugo romano e ainda por cima os colocaria acima de todos os demais povos, fazendo-os uma raça de conquistadores e predominantes, então eles ficaram decepcionados, porque Jesus acaba de dizer que felizes são aqueles que praticam a paz e não a guerra. O povo que acompanhava o ministério do Senhor Jesus Cristo, ali em João capítulo 6, nós temos ali a experiência, ou temos a passagem onde o Senhor Jesus ele multiplica os pães e os peixes. Então o povo que vinha acompanhando o Messias ali, eles ficaram muito empolgados, porque o Senhor Jesus Cristo, além de tudo, para eles que tinham na mente um general, ele era o Messias seria alguém que promoveria a libertação política de Israel e ainda proporcionaria a eles o suprimento das suas necessidades. João capítulo 6, versículo 14 e 15, logo após o Senhor Jesus Cristo ter multiplicado os pães e os peixes, preste atenção o que eles falaram. Versículo 14 de João 6. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo disso, pois Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então eles queriam fazer já Jesus rei naquele momento. Mas o que Jesus disse para aquela gente? O meu reino não é desse mundo. Vocês estão equivocados. E assim Jesus declara qual tipo de reino ele pertence. Pelas bem-aventuranças, percebemos o quão distante é o reino de Cristo em relação ao reino desse mundo. E quão diferente deveriam ser os seus súditos nesse reino. Quão diferente nós, como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, deveríamos nos comportar em relação a este mundo. Talvez nunca foi tão atual essa bem-aventurança. Nós vivemos uma época de polarização. As discussões em todos os lugares, debates, redes sociais, elas dividem as pessoas. Parece que não se pode ter uma opinião contrária. Ou você pensa igual a mim, ou você está fora.
Mas os pacificadores são bem-aventurados porque eles são aqueles que se destacam como diferentes de todos os habitantes da terra. E não por acaso são chamados filhos de Deus. Além das discussões divergentes que nós temos visto aí, como eu acabei de mencionar, em redes sociais, em debates na televisão e tudo mais, nós temos guerras. Agora mesmo, a Índia e a China, as duas nações mais populosas do mundo, as duas nações que têm o maior exército do mundo e com poder bélico e armas nucleares, eles estão em conflito já há uma semana ou mais, e com relação ao Himalaia, a disputa pelo Himalaia. E outros conflitos surgiram e surgem, movimentos pró e contra, grupos de apoio, um apoia este, o outro apoia aquele, manifestações que geralmente terminam em pancadaria, quebra-quebra, incêndio, depredação do patrimônio privado e público. Então aí vem a pergunta: por que tudo isso acontece? Por que as pessoas não conseguem viver em paz? Mesmo que tenham pensamentos antagônicos, elas não conseguem conviver em paz? Não. Por quê? Por causa do pecado. Nada mais. É somente o pecado. Todas as dificuldades, todas as disputas, todas as brigas acontecem por causa da concupiscência, da cobiça, do egoísmo, do egocentrismo do ser humano. A verdadeira causa de tudo isso é o quê? Pecado. E ninguém pode começar a entender os problemas do mundo se não tiver a visão de Deus. Porque o homem e o pecado andam de mãos juntas. Mas o Filho de Deus, ele está no mundo como o bem-aventurado pacificador. Você já percebeu que as intermináveis conferências de paz, algumas delas que acontecem há anos, elas nunca conseguiram promover efetivamente paz, elas nunca conseguiram costurar um acordo de paz? Após a Segunda Guerra Mundial, pensaram em criar uma organização para que o mundo nunca mais entrasse em guerra. E eles assinaram, então, no dia 24 de outubro de 1945, a ONU. Criaram a ONU. Assinaram lá o tratado e ali foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. E um dos propósitos da ONU é promover a paz mundial. Só que de lá para cá, quantas guerras já aconteceram? Eu pesquisei, entre conflitos e guerras, nós tivemos pelo menos 70. E ainda tem gente que acredita na eficácia da ONU. Nenhum órgão será eficiente em promover paz, porque o coração do homem está impregnado do pecado. O homem é pecador, então ele não vai conseguir fazer isso. Sabemos que tudo isso acontece por causa desse coração corrompido pelo pecado, conforme Jeremias 17:9, nós vimos semana passada, quando falamos de puros do coração, a respeito desse versículo. Jeremias 17:9, enganoso é o coração. Então, a paz tão sonhada no mundo não virá por um tratado político, social ou econômico. A paz só virá quando as pessoas se renderem ao príncipe da paz. A Bíblia diz que o grande problema do homem está no seu coração. Enquanto esse coração não for transformado, o problema jamais será solucionado. É preciso chegar na fonte do mal, onde se encontra a razão do problema. Nenhuma outra medida tem chance de êxito enquanto o coração humano permanecer no estado em que se encontra. A trágica loucura do nosso mundo consiste na incapacidade de se perceber isso. É lógico, o ser humano comum não vai entender dessa maneira. Mas conforme as Escrituras ensinam, a dificuldade encontra-se nesse coração. E coisa alguma, exceto um coração novo, um homem renovado, um homem transformado, poderá solucionar o problema atual. O Senhor Jesus Cristo diz ali em Mateus 15:19, que é no coração que consiste todos os pecados, né? Todos os males. Mateus 15,
19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. A paz que o homem tende, deseja, ela não virá enquanto esse coração estiver corrompido pelo pecado. Enquanto as pessoas estiverem produzindo esses males, não haverá paz. Como eu disse, o mundo sem Deus não compreenderá isso. Os humanistas, por exemplo, jamais entenderão e aceitarão essas coisas. Para eles, a fé em Jesus Cristo não poderá transformar o coração do homem. Pelo contrário, eles vão acusar justamente de que a fé promove guerras, porque muitas guerras também foram promovidas em defesa da fé. E nós sabemos que essas guerras foram promovidas em defesa da fé, mas que, na verdade, eram de homens com o coração corrompido pelo pecado ainda. A grande necessidade do mundo moderno é de homens pacificadores. Se todos fossem pacificadores, não teríamos dificuldade entre a humanidade. Mas sabemos que isso não acontece, isso não é verdade, porque nem todos receberão o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas você e eu, que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos a missão de ser pacificador. Mas o que é um pacificador? Um pacificador é aquela pessoa, ela não é aquela pessoa que apenas deixa para lá. Ela deixa de lado. Sabe aquele tipo de pessoa que gosta de promover confusão? Então o pacificador deixa a pessoa de lado, ignora, vamos para lá, deixa ele sozinho. Não, o pacificador não é assim. O pacificador, ele deseja a paz, mas ele quer estabelecer a paz. Ele quer instaurar e manter a paz. E isso significa que ele terá que tratar com essas pessoas, não se desviar dela, não se distanciar dela, mas vai tratar com essas pessoas. E isso talvez possa promover um conflito. O pacificador é a pessoa que se preocupa com o fato de que todo homem deve conhecer o príncipe da paz. Ele tem uma preocupação para que todos os homens estejam em paz com Deus, para, consequentemente, ter paz com os demais homens. Então, ele vai trabalhar para que o briguento se arrependa dos seus pecados e passe a viver em paz com Deus e com seus demais companheiros. Então, em primeiro lugar, o pacificador é aquela pessoa que e é óbvio que isso é a primeira coisa, né, fundamental, ele já encontrou paz com Deus. Ele já teve o seu coração purificado do pecado. Ele foi liberto do seu próprio eu, dos seus interesses pessoais, da sua preocupação consigo mesmo. Agora, essa pessoa, ela que é uma nova criatura em Jesus Cristo, ela tenta promover a paz com aqueles que não vivem nessa mesma condição. E ele só será esse pacificador se ele tiver essa visão correta, esse novo ponto de vista correto, de que não são os seus interesses, mas o interesse de Deus que está acima de todas as coisas. Tendo essa visão, conhecendo a si mesmo, ele vai abominar o seu velho homem e ele vai agora, nessa nova condição de uma nova vida, ele vai ter uma visão de que seus semelhantes, eles são justamente o que ele era antes. Então o seu olhar para com essas pessoas será um olhar de compaixão. Ele é uma pessoa que vai entender o que o outro está fazendo, porque ele era assim antes de conhecer a Deus. Ele perceberá, e por isso ele manterá um espírito também de tranquilidade, e não de briga, porque ele sabe que aquela pessoa age daquela maneira, porque essa pessoa não tem Deus como seu Salvador. Então ele que nasceu de novo, ele tem essa visão. Ele sabe que ele está sob o domínio do Espírito Santo, mas aquela pessoa ainda está sob o domínio do Deus desse mundo.
e neles, nessa pessoa, habita o espírito da desobediência. O pacificador, ele tem então o propósito de trazer a glória de Deus entre os homens. A preocupação dele é a glória de Deus. E isso fará com que ele gaste toda a sua vida procurando contribuir para essa glória. Ele se deixará ser usado por Deus e fará qualquer coisa a fim de que a glória de Deus seja promovida entre essas pessoas. Ser um pacificador, no entanto, não significa ser uma pessoa passiva, sentada ali, olhando as coisas acontecer, mas ela vai e ela entra em campo. Ela sai do campo da teoria e passa para o campo da prática. Como é que isso acontece? Como é que nós podemos promover a paz entre as pessoas? Em primeiro lugar, nós vamos entender que a melhor coisa para promover a paz é não falar o que não se deve. Se nós pelo menos pudéssemos lembrar disso sempre, se nós pudéssemos controlar a nossa língua, nós teríamos menos problemas no mundo. Como é que Tiago nos fala ali em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 19. É um texto que é conhecido bem dos irmãos. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E essa é uma das maneiras que nós devemos promover a paz, sendo tardio no falar. Fazer o contrário aqui. Se nós quisermos estabelecer paz, se nós quisermos nos tornar pacificador, nós devemos aprender a falar o que é necessário e na hora certa. Por sermos crentes, devemos lembrar sempre disso. Devemos estar prontos para ouvir. O problema nosso é que nós estamos prontos para falar. Devemos ser tardio no falar. O nosso problema é que nós somos tardio no ouvir. E, consequentemente, somos rápidos em ficar irado. E o versículo fala justamente o contrário. Devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Um bom conselho aqui, e esse conselho eu pego para mim, primeiramente, é que se quisermos estabelecer a paz, precisamos saber nos calar. Se quiser estabelecer a paz, é preciso saber calar-se. Outra coisa importante a atentarmos é que devemos encarar toda e qualquer situação à luz do Evangelho. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que estar sempre como base das nossas palavras. Quando enfrentamos alguma situação que tende a provocar conflito, devemos falar o que a palavra de Deus diz e não o que eu acho sobre o assunto. Então, antes de nós respondermos alguma coisa que estão se falando, ou às vezes a pessoa nos faz uma pergunta querendo provocar em nós justamente uma discussão, nós devemos ter em mente a palavra de Deus. Devemos formular em nossa mente quais são as implicações do assunto e o que a palavra de Deus diz a respeito daquele assunto. Quando nós fazemos isso, nós já estamos promovendo paz. Então, a primeira coisa é falar menos e falar na hora certa. A segunda coisa aqui que nós falamos é usar a palavra de Deus como argumento e não as nossas próprias palavras. E outra providência que devemos tomar no terreno prático é que na qualidade de pacificadores deveríamos nos esforçar para difundir a paz onde quer que nós nos encontremos. Não apenas no meio dos nossos irmãos na igreja. Ali é fácil. Mas lá no mundo, lá na fila do supermercado, no trânsito, na empresa, é ali que nós devemos mostrar o espírito de pacificador. Em resumo, devemos ser agente de paz e não de guerra. E qual que é a bênção prometida aos pacificadores? Aqui o Senhor Jesus Cristo diz, serão chamados filhos de Deus. Ser chamado aqui vai além de ser reconhecido, mas de pertencer. Por exemplo, alguém pode falar, olha, o Fábio é filho do seu Sebastião. Então eles reconhecem
quem é meu Pai. Mas aqui o versículo fica melhor entendido assim: bem-aventurados os pacificadores, porque são pertencentes a Deus. Então, o ser chamado aqui é pertencer. Eu pertenço a Deus, por isso eu sou pacificador. O pacificador é filho de Deus. E ele se aconselha com seu Pai Celeste. Uma das mais gloriosas definições acerca do caráter de Deus que nós podemos encontrar na Bíblia está aqui em Hebreus 13, 20. Talvez na sua Bíblia está na mesma página de Tiago, capítulo 1. É o último capítulo de Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O Deus da paz. Somos filhos do Deus da paz. Devemos promover paz. De onde procedem as guerras? Basicamente, as guerras elas têm como procedência o homem, o pecado e Satanás. A discórdia foi introduzida ao mundo dessa maneira. Mas o Filho de Deus, os filhos do Deus da paz, aquele que recebeu o perdão dos pecados e que tem o Deus que estabeleceu paz por meio do próprio Filho Jesus Cristo, esses filhos de Deus vão replicar essa paz de Deus. Jesus foi intitulado como Príncipe da Paz. E como Príncipe da Paz, ele promoveu paz entre os homens. E nós, como filhos de Deus, devemos o quê? Promover paz entre as pessoas. Colossenses capítulo 1, versículo 20, nos fala de que maneira Jesus Cristo promoveu essa paz. Colossenses 1, versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, nós temos a paz, nós recebemos a paz. A paz foi estabelecida por meio do sangue de Jesus Cristo. Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados. Ele nos reconciliou com Deus. E nós que éramos inimigos de Deus, conforme Romanos 5,10 fala, por natureza éramos inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. Porque Jesus proporcionou essa possibilidade. Ainda Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15, ali nos diz que Ele é a nossa paz. Efésios 2, 14, porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então Jesus Cristo, ele entregou-se a si mesmo para promover a nossa paz com Deus e, consequentemente, a paz entre os homens. Devemos promover a paz do homem pecador com Deus, levando-o ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, e ele, reconciliando-se com Deus, poderá também promover paz com as demais pessoas. Que Deus nos conceda a graça de perceber esta bendita e gloriosa verdade, tornando-nos reflexos, ou que possamos reproduzir a paz. Que possamos ser, como eu sempre costumo dizer, nós somos súditos do Rei Jesus. Ele é o nosso Rei. Nós, como súditos, devemos reproduzir a paz que Ele nos promove. E por consequência disto, seremos vistos e reconhecidos que pertencemos a Deus, que somos verdadeiramente filhos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmãos, antes de orarmos, leia aí no WhatsApp, no grupo direto do gabinete, os pedidos que estão sendo colocados. Interceda por aqueles irmãos que estão passando por necessidades, por problemas de saúde também, por outras necessidades, tá bom? E se você tem algum pedido, coloque aí também, para que nós possamos interceder um pelos outros. Vamos orar. Senhor, obrigado pela paz que recebemos por meio de Jesus Cristo.
e que nós possamos promover essa paz entre os homens. Abençoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos, eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém.